Pessoal, eu tô aqui, né, no sítio arqueológico do Lanhoso, né? Aqui, este local, esse muro de pedra, na verdade, toda essa estrutura, esse daqui é o marco inicial, né, da história de Jecuí, parte da história do sul de Minas, né? Tá aqui no meio do mato, abandonado. Isso aqui funcionou como uma antiga fortificação, né? Era um quartel, tá todo murado. Entretanto, tá debaixo do mato, dessa sujeira. Alguns anos atrás era mais limpo. Chama-se Sítio do Lanhoso. Por que chama Sítio do Lanhoso? Porque aqui, né, residiu neste lugar um cabo chamado Antônio da Silva Lanhoso. Ele que ficou responsável por este lugar, sabe? Aí o professor Grila, a professora Renata acharam por bem batizar aqui de Sítio do Lanhoso. Aqui era uma casa, né? Você pode observar os muros. Isso daqui data possivelmente de 1758. Se fala 1764, mas há documentos, possivelmente o Bartolomeu Bueno tenha feito essa estrutura, né, quando veio eliminar os quilombos. Aqui, ó, essa construção aqui, o professor Grilo falou para nós que era 2 andares. Esse de baixo aqui possivelmente era uma senzala. Tem outra estrutura ali, né? Um lugar. Aqui, ó, o professor Grilo falou para nós que aqui possivelmente era uma forja de ferro, né? Neste lugar. Como sabem que é 2 andares? Pelo seguinte, o pé direito. Aqui, ó. Aqui tinha um pé direito neste lugar, né? Na época eles fizeram todo um trabalho, aqui era limpo. A história escrita começa por aqui, ó. Não que seja o início, né? Mas a história escrita ela começa por aqui. Como assim? Antes da chegada dos colonizadores, dos desbravadores, essa região ela era habitada por índios, né? De acordo com a professora Renata, os índios caiapós. Depois nós temos aqui é outra estrutura. Ali é uma, aqui é a outra. Também de 2 andares. Aqui lembra que era um quartel, gente, era um forte. Os índios caiapós. Depois nós tivemos a presença dos quilombos, né? Aqui nessa região de Jecuí. O quilombo do bairro rural aqui do Zundum, né? E para além disso, né, esses quilombos formavam a confederação. Aqui o Frazão, o Chapadão, toda essa região tinha quilombo. Fazia parte do quilombo do Campo Grande. Então veio a expedição, né, do Bartolomeu Bueno, né? E veio aqui para combater, eliminar esses quilombos aqui no sul de Minas. Então o Bartolomeu Bueno possivelmente ele tenha construído uma pré-infraestrutura. Detalhe, gente, aqui Jecuí está abaixo, né, ao sul do Rio Grande. O Rio Grande até então era a divisa, né, entre a capitania de Minas e a extinta capitania de São Paulo, que neste momento histórico estava extinta. O que acontece? Em 1764, o governador, né, o governador Luiz Diogo Lobo da Silva, ele organiza uma comitiva, ele vem, ele atravessa o Rio Grande, ele na verdade começa lá
um lugar chamado Desemboque, mas não é o desemboque atual. Este é próximo de Biraci. Olha lá, o muro de pedra segue. Era toda uma estrutura, que era 2 andares, ó. Quero ver, dá para vocês terem uma visão aqui privilegiada. Ele segue, vem fazendo a picada, vem ele, inclusive um dos principais confidentes, né, o Luiz Cláudio da Costa, né, Cláudio Manuel da Costa, na verdade. Ele estava na condição de secretário. Eles vêm, tomam posse dessa região, que até então também a região já era ocupada por bandeirantes paulistas, né, os quais haviam chegado aqui pouco antes, por volta de 1762, na expedição do Pedro Franco Quaresma. E existe uma contenda entre paulista e mineiro, mas o objetivo aqui era capturar os escravos. O que acontece? Acontece que aqui, depois que se organizou, aqui começa a história institucional, né, dessa parte sul de Minas, aqui do sudoeste, e a parte de Jicuí também, né? Então nós temos a partir daí, nós temos toda uma historiografia escrita. O Bartolomeu Bueno Prado, ele vai ficar nas bordas. E por outro lado aqui vai ficar uma atuação dos mineiros, né? Nessa região. E aqui, gente, ele vai fundar por que forte? Pode observar, são várias estruturas. Eu não sei se vocês conseguem ver a outra aqui, ó. O mato tá atrapalhando. Era um quartel. E este quartel aqui vai funcionar uma intendência. Uma intendência onde era a questão dos ouro, dos impostos, toda a estrutura, tudo que era prospectado de imposto, o ouro tinha que vir aqui para este lugar. Aqui eles tiravam os impostos, o quinto, né? Era mandado para São João del Rei. Né? E tinha uma estrada que ligava São João del Rei na época, né? Aqui dialogava direto com São João. E tem um controle fiscal. Qual era a área de atuação? Pessoal, a área de atuação era ali atual Biraci, aquela região ali, né? Onde hoje tem a usina Mascarenhas de Moraes, até o município de Cabo Verde. Essa era a atuação desse forte aqui. Havia um registro também, um outro registro, que era onde cobrava os impostos, inicialmente chamado registro do... Aqui, pessoal, aqui tinha um outro andar que vinha, aqui você saía na outra construção, ó. Era uma galeria, era um forte. Ali, possivelmente ali para baixo, ali, ó, era onde ficavam os cavalos, os porcos, né? Ali na mina, vou ali na mina para ver o tamanho da casa, dos barracões. Ficava a cavalaria, né? Então, os registros, o que eram os registros? Voltando a falar. Os registros, eles eram... para você entrar de uma capitania para outra, você tinha que passar pelos registros. Aí você passava nos registros, você declarava o que você tinha, o que você não tinha, pagava os impostos, né? Que além do quinto tinha outros impostos. E a partir daí, né, você poderia percorrer o interior da capitania. Então, tinha um registro do Pinheirinho, que de acordo com a professora Renata defende a tese, que depois ele vai transferir para cá, né? E aqui, eu acho que esse local aqui, ele funcionava também como um posto avançado militar, né? Ou seja, aqui era o lugar mais distante de Minas Gerais. Em 1765, a capitania de São Paulo ela é restaurada. Ah, observação aqui, ó. Tem cheio de valas aqui, ó. Essas valas, esses caminhos, eu não sei ao certo quais são as funções. Em Minas, né, tem a antiga Minas de Ouro, que aqui nesse local prospectava ouro. Foi restaurada e aqui funcionou como uma questão, até mesmo questão de disputa entre São Paulo e Minas. E Minas tinha um projeto, nós sabemos, a partir da documentação existente, que era chegar até o Rio Pardo. Portanto, várias patrulhas, eles chegaram a fixar o posto fiscal deles às margens do Rio Pardo, seja ali próximo a Tambaú, né?
ou indo em direção ali após Casa Branca. Diante disso, né, foi fundada a cidade de Mojimirim. Veio um governador chamado Antônio de Botelho Mourão, mais conhecido como Morgado de Mateus. Ele vai procurar restaurar, organizar a capitania de São Paulo, né? Restaurando a capitania de São Paulo, ele vai procurar controlar o ímpeto dos mineiros que atuavam nesta região, né? De ouro e tudo mais, expansão territorial. Lembrar que as capitanias elas tinham interesses próprios. Interessante que aqui, né, era um ponto de partida para as incursões militares, né, dos mineiros nessa região. Olha aqui, pessoal. Aqui é um córrego, né? Vocês podem observar. Olha o que foi realizado. Possivelmente por trabalho de escravos. Olha o nível, é artificial. E daqui data do século XVIII, né? A gente sabe disso. Qual é a função desse paredão artificial aqui? As pedras encaixadas, olha o córrego lá. O que acontece? Eles trancavam o rio, né? O córrego, na verdade, aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Eu caindo aqui, ó. Eles trancavam o córrego aqui para poder prospectar o ouro aí para baixo, né? A gente sabe que existia este método, né? Também. Pessoal, o que acontece? Então daqui era a partir de algumas incursões. Lendo alguns livros mais recentemente, eu li o livro do Morgado de Mateus, né? Um governador em conflito, da historiadora Heloísa. Ela fala que a capitania de São Paulo foi restaurada para como eu explico para vocês, para conter um avanço, uma eventual guerra, uma guerra que estava acontecendo entre os portugueses e os espanhóis, né? Eles chamavam castelhanos na época. Essas entradas possivelmente era local que extraía ouro. E o que acontece? Então os castelhanos, os espanhóis, eles tinham um projeto, o Serviço de Inteligência de Lisboa, né, no caso de Portugal, havia descoberto que eles tinham um projeto de invadir Minas Gerais. Acreditava-se que Minas Gerais tinha muito ouro, né? E pelo contrário, neste momento histórico, Minas, o ouro estava plena decadência, né? Portanto, a necessidade do governador de ampliar o território para minimizar, mitigar um pouco da questão da arrecadação, que aí já estava sobre a derrama, bater 100 arrobas de ouro. O que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. A extração, né, a bater a meta, e Minas tinha um papel numa eventual guerra. O território mineiro tinha por obrigação fornecer 30 mil homens, no caso seriam 30 mil escravos, para combater uma eventual invasão castelhana, castelhana. Eu também hoje já estou mudando a minha tese. Aqui o volume da água é maior, né? Encontro dois córregos, o São Pedro, né? Que numa parte do livro fala o seguinte, fala que o fulcro da informação havia ficado com o Luiz Diogo, né? Lobo da Silva. Se a principal informação havia ficado com ele, então lógico que possivelmente também, além de querer ampliar o território para mitigar um pouco da arrecadação de imposto, aliviar para os mineiros e tudo mais, você também tinha como fazer um posto avançado para conter uma eventual invasão, né, castelhana. Que essa chamada Guerra Luso-Espanhola, ela ocorreu entre 1763 a 1775. Portanto, que foi criada a polícia, né, neste período. A polícia mineira, ela era uma força auxiliar de uma eventual guerra, transferência da capital, né? A capital foi para o Rio de Janeiro. E a nossa microhistória
ela está dentro dessa região, desse conflito, dessa história, que tem relações diretas, incrível que pareça, tem relações diretas, pessoal, com a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra travada entre a França e a Inglaterra. É meio bizarro as coisas, mas isso mostra a conexão. Então, né, esse daqui é o forte, era o antigo forte aqui. Aqui ficou o Luiz Diogo Lobo, o governador. Ele ficou aqui por uma semana. Daqui ele despachava, daqui ele seguiu viagem, né, contornando, construindo o que nós chamamos hoje sul de Minas. Mesmo o sul de Minas, neste momento histórico, 1765, até então pertencia a São Paulo. E aqui vai ser o centro de referência, né, do sul de Minas. Aqui como campanha, todas as decisões, toda questão a partir dessa região. Então o Jequié, tecnicamente, ele é fundado aqui, ó, neste lugar. E depois, com o passar do tempo, né, vai surgir outros municípios, tudo tendo aqui como referência. E aqui também, depois da questão de conflito e tudo mais, teve a questão com Franca, né? O município de Franca, né? Ele surge, o município de Franca, ele surge dentro desse contexto histórico. Que contexto histórico? Lembra que eu falei agora há pouco que os mineiros tinham um projeto de chegar no Rio Pardo? Então os paulistas vão criar o município de Franca para conter o ímpeto, né, expansionista dos mineiros, ok? Então aí vai ter toda uma disputa jurídica, territorial, e a decisão da divisa, né, entre Minas e São Paulo vai passar por este lugar. Jequié, que vai representar, né, a capitania de Minas, a Câmara de Jequié, no caso, vai representar a capitania de Minas aqui nessa parte, nessa região do estado. Portanto, entre Minas e São Paulo, um dos poucos lugares que existe uma linha reta é aqui próximo a São Sebastião do Paraíso, Tamogi. Por quê? Foi os últimos lugares a ser definido, né? Se você olhar no mapa, geralmente segue um contorno da natureza, o relevo, né? Um rio, questão que era a regra. Mas ali não. Por quê? Porque passou por uma questão política. E esse embate, né, travado ali principalmente em 1861, o qual o Império designou um engenheiro para ver os limites, passa por Jequié. E outras questões, né? Mesmo ali com a transferência da família real, a Câmara de Jequié, ela dialoga direto com o rei, né? Eu, particularmente, defendo a tese que essa história de Jequié capital, né, é porque, com certeza, né, os vereadores aqui da época, eles correspondiam diretamente com o rei, Dom João VI, depois com Dom Pedro, né? Dom Pedro pai, Dom Pedro filho, sobre a questão das divisas, todas as problemáticas dessa região. Então é daqui que começa a surgir a história política e escrita da nossa região, pelo menos da parte do sul de Minas.